Olá, sejam bem-vindos à nossa aula TCC na prática dos transtornos de personalidade do grupo B. E hoje nós vamos falar especialmente da personalidade antissocial. Isso mesmo, como eu já falei em alguns vídeos para vocês, né? Antissocial. Então, dentro da questão social, das regras, das normas, né? Ele é anti tudo isso. E esse transtorno de personalidade, ele aparece muito em filmes, em séries, e normalmente as pessoas trazem o nome de psicopata, sociopata, e muitas vezes nos filmes, né, nas séries, existe assim um exagero até e uma ideia de que uma pessoa com um transtorno de personalidade antissocial ou um psicopata vai ser sempre um serial killer, o que não é verdade. Vai sempre matar, vai sempre fazer coisas cruéis assim com as pessoas. Ele vai fazer coisas cruéis, mas tem coisas que são bem sutis e que às vezes a gente está convivendo com alguém de transtorno de personalidade antissocial e nem mesmo percebe, porque existem níveis, né, gente? Para tudo existe, existem nível, intensidade, gravidade, e é isso que a gente vai aprender também nessa aula, que não é só aquela pessoa que traz essa característica muito evidente de crueldade, né, de maldade, que é um serial killer, enfim. Vamos ver então como que a gente vai identificar essa pessoa, né, que tenha esse transtorno. Vou compartilhar aqui com vocês e bora lá, né? Então, o transtorno de personalidade antissocial, ele traz como palavra-chave o abusador, ou seja, ele abusa das pessoas. Ele transgride normas porque as normas não são aplicáveis para ele, porque está acima dessas normas e as pessoas é que precisam respeitar. Então, ele vai abusar disso tudo aí. Nas características dominantes que eu preciso observar em uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, está aqui uma listinha, ou seja, um checklist baseado em que, gente, no DSM, tá? E você, claro, vai observar o que está aqui e vai vir aqui para o manual para você ver realmente os critérios diagnósticos, tá? Se ela se enquadrar aqui, você tem que comparar dentro dos critérios diagnósticos. Então, a primeira coisa, o comportamento desajustado que não reconhece o direito dos outros. Lembrando que a palavra-chave é o abusador. Então, o que que acontece? O outro não tem direito, né? O outro não precisa ter direito. Ele traz também essa característica pelo desprezar as obrigações sociais, que eu já falei anteriormente. As leis não são para mim. Eu não preciso de obedecer às regras e normas, né? Eu sou melhor do que isso tudo aí. Falta de empatia para com o outro. E, inclusive, essa falta de empatia, ela pode ser detectada por exames de imagem no cérebro, porque a área da empatia, ela é uma área que apresenta comprometimento em pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Desrespeito persistente pelos direitos dos outros. Então, ele vai constantemente estar desrespeitando esses direitos. Impulsividade e irresponsabilidade, com atos, né, de crueldade, com atos, de ações mesmo, né, irresponsáveis para com as pessoas, para com a sociedade. Mentiras, manipulação, comportamento enganoso. Então, aqui eu quero destacar para vocês, como eu falei, nem todo mundo que é transtorno de personalidade antissocial vai ser um serial killer, vai matar, vai fazer coisas cruéis, visíveis. Mas ele pode mentir, ele pode manipular e enganar. Em que sentido? Em sentidos, às vezes, que a gente não percebe muito. Por exemplo, pessoas que são estelionatários, né? Elas roubam, elas mentem, elas enganam os outros e às vezes passa como despercebido. Pessoas que, às vezes, por exemplo, faz uma assinatura falsa, né, das pessoas com frequência, né? Não é uma vez, né? Mas enfim, é só para vocês entenderem que atos assim que
desrespeitam as leis e os direitos dos outros, mesmo que seja uma coisa que aparentemente não traga tantos danos, pode ser sim uma pessoa que está que tem o transtorno de personalidade antissocial. Então, mais uma vez, ausência de empatia e de remorso, ou seja, a pessoa faz isso, mas ela não se arrepende. Para ela foi o melhor que ela deveria ter feito mesmo. Aquela pessoa mereceu isso, aquela pessoa é trouxa, é burra, é boba, por isso que ele fez isso, né? Histórias frequentes de condutas antissociais desde a infância e adolescência. Então, isso aqui é um dado que, quando a gente faz aquela entrevista, a gente precisa observar. Se, quando criança, já apresentava algum tipo, né, desse transtorno aí, algumas condutas antissociais. Algumas pessoas vão até dizer que é possível que tenha tido TOD, né? O transtorno opositor desafiador na infância. Mas às vezes isso nem é tão importante. O importante é perceber que existiram condutas antissociais, né? Se classificou ou não como TOD, isso é o de menos. Na adolescência também vão ter problemas com as leis. E aí, na adolescência, normalmente vai apresentar o transtorno de conduta. E aí, se isso não for, né, bem tratado, não for uma coisa que foi vista, observada e colocada no, né, no devido lugar através de um tratamento, pode sim evoluir para o transtorno de personalidade antissocial. Quer dizer que todo adolescente que tem transtorno de conduta vai ter transtorno de personalidade antissocial? Não, tá? Mas é uma possibilidade. Quer dizer que toda criança que teve TOD vai evoluir para o transtorno de conduta e vai evoluir para a personalidade antissocial? Não, mas pode ser que sim também, tá? E aí, mais uma característica, que esse transtorno, ele é prevalente em homens, tá? Bom, de onde que vem isso, né? Qual que é a etiologia? Por que que as pessoas desenvolvem esse transtorno de personalidade? Então, a primeira coisa é o histórico familiar. Normalmente, nesses casos, é comum que parentes de primeiro grau tenham esse transtorno, tá? Então, já tem alguém na família com esse transtorno, indica uma predisposição genética. O risco também de desenvolver é maior em filhos adotivos, tanto em filhos adotivos quanto em pais biológicos que tenha o transtorno. Então, tanto se esse filho foi criado pelos pais biológicos que têm o transtorno, quanto se ele foi criado, né, por outros pais que tenham o transtorno, ok? Bom, fatores biológicos. O que que acontece dentro da mente, né, no cérebro dessa pessoa, que pode ser um indicativo para o transtorno de personalidade antissocial? Então, ele vai ter uma alteração neural, né? Os neurotransmissores têm uma alteração no funcionamento que transporta serotonina. E aí, isso pode estar associado ao quê? À agressividade impulsiva, que é uma característica central no transtorno de personalidade antissocial. Então, ele tem essa impulsividade para agressão, e isso está associado a esse funcionamento dos neurotransmissores relacionado à serotonina, tá? Também no córtex pré-frontal existe uma anormalidade, algumas anormalidades na área que o cérebro tem como responsável pelo julgamento, pelo senso crítico, e aí entra a questão também da empatia, e também todas essa alteração, elas podem contribuir para a condição de desenvolver o transtorno. Bom, e aí também na etiologia é preciso considerar a história, o ambiente. Lembra que nós falamos, né, que a personalidade ela é constituída tanto pela genética quanto pela história, né, quanto o ambiente, os traumas. E aí vai entrar aqui, né, se a pessoa teve histórico de abuso sexual ou físico na infância, negligência ou um ambiente familiar instável emocionalmente, né? E em outros aspectos também, com essa instabilidade. Se os pais
foram inconsistentes, né? Não foram pais assim regulados ou violentos, aumenta esse risco também. O ambiente familiar negligente, com abuso, com exposição precoce à violência, uso excessivo de punições, pais sem coerência e delinquência familiar, pais negligentes. Então, a criança não aprende a desenvolver vínculos. Aí entra essa questão da empatia, do remorso, a questão da conduta agressiva com o outro, de não respeitar os direitos dos outros, porque não houve esse aprendizado, né? O aprendizado foi totalmente o contrário, foi um aprendizado de abuso, de negligência, né? De violência. De delinquência, então de transgressão de normas. Então, esse aprendizado, né, do ambiente vai reforçando aí a formação do transtorno de personalidade antissocial. Outra coisa que pode estar presente na vida dessa pessoa, desde final da infância para a adolescência, é o consumo de drogas, tá? E violência física. Então, o consumo, né, de entorpecentes, de bebidas, pode também desencadear, né, fortalecer essa predisposição. O transtorno de conduta precoce é outro fator que é considerado aqui no DSM-5 como um fator para desenvolver. Então, o que que eu falei para vocês? Não é obrigatório, mas se existe, aí a gente já vai ficar mais atento. Então, o desenvolvimento do transtorno opositor desafiador na infância, transtorno de conduta, principalmente se acompanhado pelo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade antes dos 10 anos de idade. É um forte preditor, né, para esse transtorno. Então, aqui está a etiologia. Agora vamos para a avaliação. O Cleide, mas você já não falou de avaliação na aula passada? Sim, mas aqui eu vou falar da avaliação mais focada, tá? No transtorno de personalidade antissocial. Aquela foi a avaliação geral para os transtornos de personalidade. Então, aqui a gente vai observar história clínica, tá? Dessa pessoa. Então, fazer perguntas abertas e usar muito a escuta clínica sobre os sinais abaixo. O que que quer dizer isso, gente? Para para os transtornos de personalidade em geral, a gente fazer muita coisa fechada, testes, escalas, a gente corre muito risco da manipulação, né? Ser maior e às vezes ele enviesar ali os resultados, né? Os resultados serem enviesados porque a pessoa não foi sincera. Então, o que que acontece? Quando a gente faz perguntas abertas e a gente tem que estar atento, né? Para essa escuta clínica ser bem apurada, bem genuína, observando tudo que está aqui abaixo, a chance da gente identificar o transtorno é muito maior. Então, dentro da história clínica, nós vamos observar comportamentos antissociais desde a infância e adolescência. O que que são os comportamentos antissociais? Lembra que eu falei anti, né? É não. Social está relacionado às regras sociais. Então, vem aí. Mentiras, agressividade, violação de regras, ausência de remorso, são comportamentos que a gente precisa observar. Aquele paciente que fala assim: ah, quando eu era criança, eu pegava o gato, colocava fogo no rabo dele e rodava. E aí, o que que você sentia? Você ficava com dó dele? Não, nem ligava, por exemplo, né? Ah, eu fazia isso com a minha irmã, né? Fazia aquilo. Não quer dizer, mas a gente precisa ficar atento. Inclusive, eu gravei um vídeo há pouco tempo de uma menina lá no TikTok que fala que ela tinha um irmão psicopata, né? Aquilo ali é um fragmento, tá? A gente tem que avaliar o todo. Então, serve como um dado, né? Que ela fala que o irmão fazia muitas maldades com ela, que certa vez cortou o dedo dela, né? Então, assim, pode ser e pode não ser. Eu não posso avaliar por um fator só, tá? Mas são dados da infância e da adolescência que a gente precisa considerar.
Outro ponto que a gente avalia nessa história clínica é o desrespeito persistente pelos direitos dos outros. Então, isso ao longo da vida, né, até a idade que ele chega para você, você precisa observar. Ele desrespeita, né, o direito dos outros, o direito dele sempre é mais importante, né? O outro não tem direito. Como que é isso? Impulsividade e irresponsabilidade. Aí entra essa questão, uso abusivo não, uso abusivo de drogas, de álcool, né? De substâncias, que eu queria falar, a palavra fugiu aqui. Então, esse uso de substâncias com irresponsabilidade, direção perigosa, né? Fazer algumas coisas que são consideradas, né? Irresponsáveis e que pode trazer dano para as pessoas, principalmente. Mentiras, manipulação, comportamento enganoso, como eu já tinha falado antes, né? Isso desde coisas que aparentemente são pequenas, que não geram tantos danos, precisam ser observadas. Ausência de empatia ou remorso, né? Também já falei anteriormente. E aí, um critério que no DSM-5 é essencial, mas no CID não é, tá? Então, no DSM diz que o indivíduo deve ter tido pelo menos é, 18 anos, tem que ser 18 anos para você diagnosticar, isso também no CID, mas o histórico de transtorno de conduta antes dos 15 anos. Isso no CID não é critério, no DSM é, tá? Então a gente vai esbarrar nessa diferença aí. O diagnóstico diferencial, já falei em outra aula para vocês, quando eu falei de avaliação, diferenciar sobre o uso de substâncias, né? Se as atitudes criminosas, os desrespeitos às regras e normas, né? As atitudes irresponsáveis estão ligadas somente ao uso de drogas ou não, tá? Bom, outra observação, comportamento. Então, como que é o comportamento dessa pessoa? Elas são sedutoras, são manipuladoras ou hostis. Então, pode ter as duas coisas aí. Então, por exemplo, ele chega no consultório, muitas vezes ele vai vir encaminhado, né? Ele não vem porque ele quer. Então, alguém obrigou, alguém pediu, alguém sugeriu que ele viesse. E aí, quando ele chega no consultório, ele pode se mostrar muito amigável, muito disposto a contribuir, a tratar, mas isso pode ser uma forma de sedução, tá? Para você cair na dele. Ou às vezes ele vai chegar de forma grosseira, hostil, dizendo que não tem nada para falar, né? Então são comportamentos extremos que a gente precisa observar. Também o comportamento de não ter remorsos, tá? Naquilo que ele fez que prejudicou o outro. O outro mereceu, o outro é trouxa, o outro é burro, o outro que entrou nessa porque quis, né? Então ele não tem esse remorso, tá? Na entrevista, né, como eu já tinha falado, quando ele chega no consultório, ele pode tentar enganar, né, o avaliador, o psicólogo, o profissional. O que é esse engano normalmente? Ele minimiza a responsabilidade, tá? Por comportamentos passados. É o que eu acabei de falar. Ele vai culpar terceiros, ele vai culpar a própria pessoa que foi vítima. Aí ele se torna a vítima, né? Ele fez isso porque o outro permitiu, porque o outro propiciou isso para ele, tá? Na sessão, eles têm tendência de testar os limites do psicólogo, manipular as regras. Então, às vezes eles não chegam no horário, eles querem, né, mudar a regra da sessão, colocar do jeito deles. E eles também se aborrecem facilmente quando não conseguem os benefícios imediatos. Aquilo que eles querem, eles ficam aborrecidos, ficam irritados, raivosos, né? Porque eles têm essa desregulação também emocional. A empatia vai ser baixa ou até mesmo ausente. E sempre lembrando, gente, quando for fazer, né, o diagnóstico, além de tudo isso que eu estou trazendo, você precisa vir aqui e olhar no manual, né, os critérios e conferir o mínimo de critérios que essa pessoa precisa ter, tá? E para fechar essa aula maravilhosa, né, que eu acho que vai ajudar muito vocês aí nessa identificação, eu trouxe esse resuminho aqui dentro do modelo cognitivo. Então, o antissocial.
Como ele se vê? Como uma pessoa autônoma, solitária e forte, tá? Ele não tem esses vínculos sociais, ele não precisa disso, porque ele é forte também. Como ele vê os outros? Vulneráveis, exploráveis e trouxas, tá? Merecedores daquele sofrimento. Principais crenças: direito de infringir regras, né? Os outros são trouxas e exploráveis. E as principais estratégias dele: atacar, roubar, enganar e manipular, tá? Então, com todas as letras que estão aqui, mas podendo ser de forma sutil ou podendo ser de forma bem escancarada. E aí, gente, vou dizer para vocês uma coisa que às vezes, né, a gente fica espantado, mas que a gente precisa pensar. Um lugar que essas pessoas gostam muito de infiltrar são nas instituições religiosas, porque ali eles passam como despercebidos pelos outros, como um bonzinho, mas tudo ali para ele maquinar e facilitar as maldades que ele vai fazer com o outro, porque ali ninguém vai desconfiar deles. Então a gente vê muito esses casos de líderes religiosos, de vez em quando tem um escândalo aí, né? Nas religiões, não vou citar religião, mas enfim, todas têm, porque eles se infiltram ali. Às vezes eles procuram, né, profissões também para eles se beneficiarem, como por exemplo na área do direito, pode ter muitos ali, porque ali eles vão entender de todas as leis, de todas as normas e vão ter mais facilidade para burlar essas normas. A gente pode ver também esse perfil, né? Até mesmo muito disfarçado nas instituições, né? Nas organizações, no sentido de ir contrário ali, de roubar aquela instituição de alguma forma, enfim, né? Então a gente pode se deparar aí com esse antissocial bem disfarçado. Por isso que a gente tem que ficar atento e apurar o nosso raciocínio clínico, porque talvez você já está atendendo alguém e nunca parou para pensar em todo esse percurso que eu falei aqui. Espero que a aula tenha sido boa para você, né? E nos vemos na próxima aula no transtorno de personalidade narcisista. Um beijo e até lá!